Olá, pessoal, eu sou Jonathan Guiar e todos vocês estão no programa Educa Cutuca. E a nossa convidada de hoje é Emanuele Freitas, falando sobre transtorno desafiador e opositor. Fala aí, Emanuele Freitas. Bom dia, pessoal. Bom dia, Jonathan. Essa manhã maravilhosa. Vamos que vamos nesse tema top, que eu amo. E aí, Emanuele, o que é esse transtorno desafiador opositor? Então, o transtorno positivo desafiador, transtorno desafiador opositor, né? Depende de como o pessoal chama. Ele é um transtorno neurológico. Ele não é como o pessoal costuma dizer que é a birra, é a pirraça. Ele é uma disfunção neurológica, não tem cura, tá? Ele é uma alteração na área do lobo frontal, né, do encéfalo, e a criança, já desde pequena, ela já apresenta. Mas o diagnóstico, geralmente, ele vem um pouco mais tarde, mas ele sempre apresentou. O caso é que ele vai aumentando de intensidade conforme a idade vai chegando. E aí os pais geralmente costumam só começar a procurar a partir dos 5 anos. E aí a gente já tem uma estrada longa aí que já foi feito, um processo bem complicado, Jonathan, quando a gente já deveria ter começado lá atrás a trabalhar esse tipo de comportamento. E aí, o que a família deve fazer? Olha, quando começa, geralmente começa lá nos 2 aninhos, sabe? Quando a criança está fazendo aquela mudança, e aí a gente tem que entender o que é birra e o que é além da birra, né? Porque toda criança faz birra. Até os 3 anos isso é extremamente normal, porque ela está querendo se mostrar e conhecer o mundo. Quando isso ultrapassa o processo natural, por exemplo, a criança ela já sabe o que pode e o que não pode fazer, e mesmo assim ela continua a fazer e a desafiar o adulto, isso se torna patológico. E aí onde a gente tem que atuar. E os pais, hoje, a gente enfrenta uma situação muito complicada, que é o quê? A gente escuta muito, não pode dizer não. E aí, pode ou não pode dizer não? Deve. Todos os pais devem dizer não. Dizer não é educar. A gente precisa dizer não. É claro que não é sempre, mas os momentos exatos do não. Então, quando a criança percebe que um diz sim e o outro diz não, ali já entra um problema sério. Por quê? A criança ela sabe a quem recorrer. E no transtorno positivo desafiador, isso é muito mais exacerbado. Ele entende exatamente em quem ele vai recorrer. E o TOD, ele sempre tem um ponto que é o principal. Aquele fator principal. Geralmente, ou o pai ou a mãe. Que é o quê? A posição de autoridade na família. Essa posição de autoridade é a pessoa onde ele mais vai desafiar. Mas ele também é a pessoa que ele vai mais recorrer quando ele sentir necessidade e perigo. Então fica tipo uma briga entre amor e ódio o tempo inteiro, sabe? E aí a gente fica assim, mas como é que eu trabalho isso? Porque ele chora, ele briga, e daqui a pouco ele beija, daqui a pouco ele morde. Ele pega o brinquedo, joga longe. E daqui a pouco ele taca em mim, sabe? É uma coisa assim que funciona. Então, a gente precisa deixar bem claro para a criança que sim, nós somos a autoridade e que ali, quando disser uma palavra, eu tenho que manter ela até o final. Uma dica que eu sempre dou para os pais, saiba o seu limite. Se você está muito cansado, se você realmente naquele dia está se sentindo muito cansado, o dia a dia é pesado hoje em dia, né? A gente trabalha fora, a gente tem as coisas de casa para fazer. Ok, a gente sabe disso, mas é necessário que as pessoas entendam que a criança ela precisa do limite. Aquele limite é justamente necessário para que eu possa, mais lá na frente, não sofrer as consequências. Ótimo, Emanuele. Eu queria até te perguntar, você educa ou cutuca? Até na questão do próprio limite. Depende do dia. Tem dia que eu educo.
Eu aprendi muito assim. A minha mãe, ela falava uma questão no amor ou na dor, sabe? Ela sempre teve muito isso, no amor ou na dor. Antes de eu entender o que era o TOD no meu filho, eu cutucava bastante, sabe? Bastante. Depois que eu entendi, porque a gente acaba ouvindo muito a sociedade. A gente acaba ouvindo assim, você não sabe criar seu filho é mal educado, pirracento. Nossa, se fosse o meu filho, eu faria diferente. E aquilo vai realmente te impregnando. Como se você fosse uma pessoa ruim, uma mãe ruim. E olha que eu já tinha uma filha mais velha, que era o contrário de tudo. Então, todo mundo dizia assim, nossa, como ela é educada. Nossa, como ela é boazinha, né? E aí, eu falava, nossa, como eu não sei ser mãe, né? Por quê? Com uma deu certo e com o outro não, o que é isso? E aí, quando eu conheci realmente o que é o TOD, e eu falo isso para as mães, né? Eu passei a educar, não educar. Eu passei a conversar com ele, explicar o porquê do não. Não vai fazer isso por causa disso e disso, disso. Olha, tem um tempo. Hoje mesmo, não vai longe. Ela está com 16 anos. Hoje, o TOD dele, a gente está falando aqui de uma melhora de 50%, 60%, tá? Ele começou às 5 horas da manhã, como eu falei anteriormente para você. Eu quero o celular. E eu falei, não. E se eu disse não naquele momento, eu tenho que levar esse não até o ponto que eu disse para ele. 7 horas da manhã. Certo? E 7 horas da manhã eu já me organizei, que é o quê? O alarme no celular. Então, quando o celular tocar, é às 7 horas da manhã. Então, eu tive que levar isso, mesmo ele correndo, empurrando, puxando, fazendo tudo que ele faz até às 7 horas da manhã. Entendeu? Por quê? Eu disse não. E se eu disse não, a minha palavra tem que ser não até o final. Agora, se eu estou muito cansada e eu não vou aguentar levar esse não até o final, eu falo sim. Tá aqui, ó. Toma o celular. Entendeu? Porque senão, ele nunca vai entender que a minha autoridade é uma só. Emanuele, desculpa te cortar, nosso programa já está chegando ao fim. Eu sei! Era rápido. Manda uma mensagem pro pessoal de casa rapidinho. Sejam firmes. Se não estiver conseguindo, uma dica que eu estou dando para todas as mães. Procurem ajuda, procurem terapia. Sozinha a gente não vai a lugar nenhum. Tá? Eu precisei de terapia, preciso até hoje. A gente precisa de apoio. Não é fácil. E principalmente, entenda o seu filho ou sua filha. Aceite como ele é. Mas se aceite como pessoa. Não vá acima do seu limite. Tá? A gente não faz milagre. A gente não é super-herói. A gente é uma pessoa, um ser humano que sofre, que sente dor do mesmo jeito. Então, viva um dia de cada vez. Sorria quando der para sorrir. Se tiver que chorar, chora também. Tá? Mas leva a vida com leveza e vamos que vamos, porque é o que a gente tem para hoje. Verdade. E esse foi o Educa Cutuca com Emanuele Freitas. Siga o canal WAK Editora.